Está no ar a segunda edição do Vale Rural. Meu nome é Elizabeth e te convido a partir de agora a conhecer um pouco sobre a cultura do eucalipto, a silvicultura. Minas Gerais é responsável por 29% da produção nacional de eucalipto, se destacando como líder no setor. Na nossa região temos o maior parque florestal contínuo de florestas plantadas no mundo. E para falar desse tema tão importante, tinha que ser também uma pessoa muito importante. Então hoje nós estamos aqui no município de Capelinha com ele, que é produtor rural, que é palestrante do Sistema FAEM Senar, com vasta experiência como instrutor no agronegócio. Tem uma linda trajetória na qual foi presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itamaratiba, onde desenvolveu um trabalho brilhante. Ele que foi idealizador da maior feira do agronegócio da região, né, a Expoagri. Então, ao meu lado está ele, Valdivino Gandra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente que agradece a visita, Elisa, e a oportunidade que a gente tem de mostrar a nossa rotina aqui na fazenda, numa pequena fazenda, tocada pela família, eu, minha esposa e minha filha. Então a gente que agradece tanto a visita quanto a oportunidade. E hoje, né, nós vamos falar desse tema tão importante que é o eucalipto. Eu queria ver com você o que é o eucalipto. Fala um pouquinho dessa planta pra gente, de onde que ela veio, de onde que ela surgiu. O eucalipto tem um contexto, né, Elisa? O eucalipto ele apareceu na nossa região como uma alternativa para a produção do carvão vegetal. O eucalipto veio para a nossa região, meados de 1970, para substituir o carvão, para fazer o carvão em substituição do carvão mineral. Antes o carvão mineral vinha de Santa Catarina para abastecer nossas indústrias, né, nossas siderurgias, mas era uma energia finita, ou seja, tinha fim. Então teve-se a ideia de explorar as nossas chapadas na época para a produção de eucalipto e fazer o carvão vegetal. Aí sim, um carvão renovável. Muito bacana. E eu vejo aqui que você tem, né, uma propriedade de eucalipto. Você poderia mostrar para a gente um pouquinho aqui? Sim, a gente pode ir lá na lavoura para a gente ver. É uma propriedade, sendo repetitivo, pequena. O objetivo aqui é otimizar ao máximo a propriedade. Então a gente tem produção de eucalipto, mas a gente também produz o gado de corte. Sim. Mesmo porque se a gente tem uma monocultura, a chance de você viabilizar a propriedade é menor. Então nós temos o gado de corte, temos a agricultura, produzimos milho também. E a gente tenta intercalar ou consorciar essas culturas. Então a gente pode estar assim, indo lá na lavoura para a gente ver a rotina nossa, como que é, desde o plantio, o preparo do solo, até a parte de beneficiamento. E já falando aqui do eucalipto, quais as principais espécies que tem no Brasil e principalmente aqui na nossa região? Espécies são mais de 600, né? O eucalipto ele veio da Austrália, então nós temos mais de 600 espécies, porém, na nossa região houve o hibridismo. Tanto o natural, né, por causa da polinização das abelhas, né, então tem árvores diferentes, então há a polinização. E também fizemos isso, né, e fazemos até hoje em laboratório, é o melhoramento genético. E depois disso, a clonagem. Então nós temos espécies e cruzamentos. Os cruzamentos que nós utilizamos mais na nossa região, primeiro é a espécie, né, que é o Cloesiana, depois temos os clones, que é o 1528, o GG100, tem diversas, são mais de 600, mais os híbridos. Sim, e os mais utilizados é o Cloesiana e... O Cloesiana, o clone 144, na nossa região o 1528, GG100. Sim, e é importante então também a gente entender qual que é o ideal para fazer com esse eucalipto, né? Por exemplo, o Cloesiana, ele é ideal para quê? Utilização do eucalipto na região, predominante carvão. Então ele chegou primeiro para carvão. Sim. Depois veio as outras opções, madeira tratada, madeira serrada. Então essas três vêm em primeiro lugar. Depois tem as outras utilizações, né? Para cosméticos, para produção de remédios, para essências, né? Detergente. Vale lembrar que eu não sou especialista em eucalipto e nós vamos estar falando para uma região
que é o maior produtor de eucalipto do mundo, né, de floresta plantada. Então, na nossa região, nós temos os verdadeiros especialistas. Nós aqui somos uma propriedade pequena, então a gente vai mostrar a nossa rotina. Então, antes de decidir o que você vai fazer, é preciso entender o fim. O que eu vou fazer com esse eucalipto? Então, para aí eu determinar qual espécie eu vou plantar. Na nossa região, a madeira tratada, normalmente a gente utiliza-se ainda o cloesiana. Sim. Então, a gente vai fazer postinho, vai fazer poste para energia elétrica, e para construção civil também. Quando a gente vai mexer com carvão, aí hoje se utiliza mais os clones, que é 1528, 144, GG100, cada um com as suas características que facilita isso. Madeira serrada, como eu quero madeira mais grossa, troncos mais grossos, aí eu preciso de espécies que favoreçam essas características. Então é importante, antes de eu plantar, eu entender o que eu vou fazer com essa madeira lá no futuro. Vou produzir carvão? Vou produzir madeira tratada ou madeira serrada? Para eu também determinar tanto o espaçamento, além do material genético que eu vou escolher. Sim, sim. Então, para um produtor rural que deseja mexer com esse cultivo de eucalipto, o que ele precisa saber? Primeiro, então, esse planejamento, né? Para que eu vou utilizar a madeira e o que mais? Para que eu vou utilizar a madeira? Em qual espaço na minha propriedade eu vou colocar o eucalipto? Se eu vou fazer consórcio? Se eu vou fazer um plantio intensivo? Então é importante eu determinar tudo isso. Mesmo porque o eucalipto eu não consigo mudar. Eu vou plantar ele hoje, mês que vem eu vou tirar ele e colocar o feijão, o milho. Não é assim. Então vou ter um ciclo de pelo menos 7 anos. E após isso, para eu mudar a cultura, eu vou ter que arrancar os tocos, que não é uma tarefa fácil. Então antes de eu plantar, eu tenho que estudar muito. Primeiro, o perfil da propriedade, para que eu quero esse eucalipto e o perfil do produtor. Sim. Que é uma cultura de médio a longo prazo, é um ótimo negócio, mas não é uma atividade para amador. Então, antes de iniciar, é importante estudar muito. Então, você disse que dá para consorciar o eucalipto com outra espécie, com outra planta, outro cultivo. É uma possibilidade. Você pode consorciar ele com as diversas, tanto com o capim, como com a agricultura. Então, uma infinidade de possibilidades de consórcio. Sim. Então, para o produtor rural que deseja mexer com essa espécie, vale a pena? Vale a pena. No agronegócio, tudo vale a pena. Vai depender das características da propriedade e do produtor. Lembro que isso, você tem que tratar a propriedade como uma empresa. Tá? Então, fazer todo o processo, desde a parte de a obediência da legislação ambiental da nossa região, mas ver também a parte de gestão. É um investimento relativamente alto, que ele vai ter um retorno a médio e longo prazo. Então é importante você fazer um estudo de causa, para aí sim, a hora que entender o perfil do produtor está apto àquilo, a propriedade é adaptada ou é apta àquilo, aí sim começar de forma técnica, desenvolver o trabalho. Sim, sim, muito bacana. Eu queria conhecer um pouquinho, vamos lá? Vamos lá? Aqui o objetivo é a gente, no futuro, fazer um consórcio. Floresta, pecuária. Então, de início, você não pode soltar o gado aí. Se você soltar o gado, ele começa a quebrar o eucalipto. Então a gente estabelece as árvores, depois das árvores estabelecidas, aí você vem com o capim. Sim. Então deixa o eucalipto crescer primeiro, até uma certa altura, para depois inserir então essa outra cultura. Nesse crescimento, ele produz muita celulose, e isso tem uma digestibilidade muito interessante para o gado. Então, no período seco, o gado começa a mastigar algumas plantas, então mata. Sim. Ou cria deformidade. O gado começa a coçar demais também nos galhos, então a quebra também. Ô Divino, conta pra gente quanto tempo que leva para que um eucalipto desse esteja pronto para colheita? Aí vai depender da finalidade. Madeira tratada para postinho 2,20, 2,5, na nossa região,
aproximadamente 6 anos, né? Aí a partir de 4 anos e meio, vai depender da necessidade, já começa-se a colheita. Você vai produzir poste elétrico, aí já é um pouco mais, 8, 10, 12 anos. Madeira serrada, aí já é um período maior. Então depende muito para que você vai utilizar o eucalipto. Mas sim, a partir de 4 anos e meio, já dá para começar a explorar. Sim, sim. E para que isso aconteça, primeiramente é preciso ter uma boa muda, né? Para a pessoa que já quer adquirir essa muda pronta, que queira comprar ela já pronta, não queira passar por esse processo, né, de fazer ela, quais as dicas de uma boa muda, uma muda de qualidade? Beleza, é importante, a produção do eucalipto, ela começa lá no preparo do solo. Sim. É importante o produtor preparar bem o solo, fazer a gradagem, mas antes disso é importante o produtor ficar atento à legislação ambiental que existe na nossa região, porque começar bem começado de forma profissional é importante. Então tira o licenciamento, aí você faz o preparo do solo. O preparo do solo começa na gradagem, a gente vai produzir eucalipto, então é importante fazer a correção, a adubação, fazer a subsolagem. Então você vai rasgar o solo, aí a partir de 70 centímetros de profundidade, então você vai facilitar o enraizamento, e só depois você vai vir sim com a muda e fazer o plantio. Aí sim, você vai determinar qual espécie que você vai plantar, se você vai fazer consórcio ou vai ser intensivo, aí sim você começa o plantio. O plantio, importante, antes disso, você fazer o combate também de formiga cortadeira, que é um inimigo natural importante nosso. Aí você não tem como extirpar isso, né, que ela é importante para a natureza, então controlar a formiga cortadeira. E sim fazer o plantio, ficar preocupado com a adubação de plantio, porque é importante, né, principalmente o fósforo. E aí a partir daí, você entender também qual época que plantou. Plantou no período chuvoso, provavelmente não vai precisar você fazer uma irrigação. No período seco, que tem pessoas que fazem isso, né, empresas que fazem isso, aí já é necessário fazer uma irrigação. Aí também já tem que ter um planejamento à parte, porque é importante, você tem que ter os períodos que você vai fazer isso e a quantidade de água. E o desafio não para, porque tem muita gente que imagina que é só plantar o eucalipto e voltar 7 anos para colher. Não é isso não. Você tem que fazer um acompanhamento do crescimento, uma manutenção da floresta, e isso vai depender de a capina, seja a capina manual, com enxada, com trator, acompanhar também o crescimento da planta, se está um crescimento ereto, se é uma planta que não tem defeitos, se é preciso fazer um desbaste. Então tem todo um cuidado que é importante para a gente chegar com essa planta adulta, com fuste ereto e comprido. Sim, sim. Vamos falar então um pouquinho sobre cada fase dessa. Por exemplo, na adubação. Hoje em dia é muito comum um pequeno produtor ele já ter como base ali um determinado adubo, um 636, um 82816, e aí isso muitas vezes acontece, dá errado, né? Porque a pessoa precisa fazer essa análise de solo. Conta pra gente um pouco dessa importância. A análise de solo, você vai coletar uma amostra, vai mandar para o laboratório, e o laboratório, através de análise química, vai determinar, né, vai mostrar para você qual a deficiência do seu solo. Aí, para cada época, para cada fase, tem um adubo apropriado para aquilo. Por exemplo, no plantio, é onde a necessidade maior é de fósforo, por causa do crescimento radicular. Então a gente tem algumas fórmulas aí, 8,28,16, 6,36. O produtor ele tem que ir no técnico, porque o técnico vai fazer a pesquisa. Qual o adubo mais apropriado, qual a quantidade e o que está disponível no mercado que é mais acessível e que tem um custo-benefício melhor para o produtor. Porque você tem diversas possibilidades, porém aí entra a matemática. Você vai ver o custo-benefício, mas também você não pode esquecer a necessidade tanto do solo quanto da planta. Sim, sim. E aí, então, depois que você fez todo esse preparo do solo, aí é hora de... Aí você fez a adubação para plantio. Isso. A planta começou a se estabelecer, porém aí você precisa que ela tenha um crescimento vegetativo acelerado. Aí vem tanto o combate de mato competição, quanto também a adubação, que a gente chama de adubação de cobertura.
Aí essa adubação de cobertura, ela é rica principalmente em nitrogênio, tá? Mas a gente acompanha com outras adubações também, como fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Então é importante sempre você estar fazendo a análise, para aí você ter ali um documento que foi feito teste em laboratório, que você tem uma certeza maior do que simplesmente olhar e tentar adivinhar o que o seu solo está pedindo. Sim, sim. E aí, nesse primeiro passo, então, de plantio da muda, então, para o produtor rural que deseja comprar, adquirir a muda já pronta, quais os critérios que ele deve analisar na muda? Ó, primeiro é procurar um viveiro credenciado, que tenha já há um tempo trabalhando nisso e tenha resultados. Então, que já produziu mudas, que tenha uma qualidade superior. Então, tem os viveiros que são preparados para isso. Na nossa região tem diversos. Então, possibilidades não faltam. O que às vezes o iniciante ele pensa que é mais fácil ele plantar, fazer um viveiro, um pequeno viveiro e produzir as próprias mudas. O produtor tem que pensar muito nisso, se há viabilidade, pois o viveiro já está ali, você já tem os técnicos especialistas nisso, que vai colher as melhores sementes ou até fazer os melhores clones. Então chega um material com um potencial genético superior na sua propriedade. Quando você vai fazer esse viveiro na sua casa, você vai coletar sementes que não necessariamente aquela semente tem o potencial genético daquela planta que você vê ali. Porque na natureza você vai ver um fenômeno chamado hibridismo natural. Então você tem uma planta com uma característica e outra planta com característica diferente. Na polinização, então a característica, o gene daquela semente pode ter características diferentes. Então você pega uma planta que é um cloesiana praticamente perfeito, tira a semente dele, planta, não necessariamente vai sair um cloesiano perfeito. Às vezes por causa do hibridismo natural sai uma planta diferente. Por isso que é importante você ir no viveiro, que tem lá os profissionais preparados para aquilo, as sementes que têm uma qualidade superior, então você tem uma certeza que você vai ter um material genético que vai te atender. Sim, sim. E hoje em dia também tem muitos clones, né? Como que funciona a clonagem? A clonagem. Eu tenho uma planta com característica que favoreça ou o carvão, ou a madeira tratada, ou a madeira serrada. Então eu vou pegar essa planta e vou replicar essa planta. Então vou tirar pequenas partes dela, broto, né? E vou replicar a planta. Então todas as plantas, todas as mudas vai ter as mesmas características. Só que aí o produtor tem que ficar atento. Você pegou um clone, as características genéticas são parecidas ou idênticas. Não necessariamente as árvores serão idênticas, porque aí vai depender do combate de mato competição, do combate à formiga cortadeira, do controle de pragas e doenças, tá? E também de eventos naturais que possam acontecer, como vento, vaca entrar e quebrar. Então é preciso ter todo um manejo da floresta para você ter árvores homogêneas. A produção de mudas nos viveiros são especialistas naquilo. Sim. Primeiro, em adquirir essa semente com qualidade superior, que não é fácil. Não é você simplesmente entrar numa floresta e coletar a semente e achar que serão árvores com características que vai te favorecer. Não necessariamente. Então eles têm um controle de qualidade daquelas sementes. Então você vai ver que tem empresas que são especialistas em produzir sementes para os viveiros. Aí depois o viveiro vai pegar aquela semente, vai transformar aquilo em uma muda e vai transformar aquilo em clone ou não. Sim. Então é uma ciência, ela é muito avançada. Não que o produtor não tenha condição de fazer isso. Tem condição, mas aí vai ter que ter todo o investimento. Tanto em conhecimento científico e técnico, mas também numa estrutura preparada para isso. E qual que é a melhor época para plantio? Olha, primeiro você tem que definir se você vai fazer irrigado ou natural, né? A gente fala plantio de época. Se for irrigado, após o inverno. Porque é importante aumentar a temperatura para a gente começar a ter o processo de crescimento vegetativo. Então termina-se o inverno, começa a fazer se for irrigado. Agora, se for natural, no período chuvoso, a partir de outubro. Então, a partir de outubro, você já tem que estar com o solo preparado, subsolado, adubado, só esperando o plantio. Sim. E quais as principais práticas de manejo? Manejo aqui é combate de formiga, importante. Sempre o produtor tem que estar atento às formigas, que realmente provocam uma perca muito grande. Depois, capina e desbaste, tanto
dos galhos, né, que tem galhos que a gente chama de galhos ladrão, e de plantas também. Que aí o produtor ele tem que determinar se ele vai fazer um plantio intensivo ou se ele vai fazer um consórcio. Que se ele for fazer um consórcio, depois de uma determinada época, ele também já começa a desbastar as plantas, tirar plantas para favorecer a insolação, entrar a luz do sol, para ter ali esse crescimento, seja do capim ou seja da agricultura, consorciado ao eucalipto. Ô, Valdivini, como que eu identifico que um galho ele tem que ser tirado ou não? Se ele faz bem para a planta ou não? Importante que quanto mais folhas a planta tiver, mais fotossíntese vai acontecer. Porém, os galhos, tem galhos benéficos, tem galhos que traz defeitos para a planta. Então a gente observa essa planta, ó, que os galhos bem distribuídos, todos uniformes. Então é a planta que está com os galhos ajudando aqui no processo de fotossíntese. Mas se a gente observar uma outra planta aqui, ó, a gente vai ver que já tem um galho que está com um crescimento desuniforme. Então isso aqui no futuro pode causar um nó, então trazer um defeito para a planta. Então é importante o produtor passar e estar eliminando esses galhos. Sim, sim. E também no eucalipto costuma muito haver pragas, né? Quais as principais e quais os combates? Tem diversas pragas, né? Tem a largata, tem a baratinha. Para cada praga tem um tratamento. Mas no nosso caso, o que assola mais nós aqui é a formiga cortadeira. Então é importante estar fazendo o combate, e é um combate simples, porém precisa de muita disciplina. Então passa a cada 15, 20 dias, 30 dias, então é importante o produtor estar passando periodicamente na floresta e observando se há ataque de formiga cortadeira, porque realmente é muito importante. Identificado, aí tem produtos simples da gente colocar, que são as iscas, que a gente coloca e controla o ataque de formiga. Mas ela é relativamente simples de fazer, porém requer disciplina. Sim, então mexer com eucalipto não é tão fácil assim como as pessoas pensam, né? Não é só plantar e voltar daqui 7 anos para a colheita. Tem todo esse cuidado, correto? Mexer com eucalipto é um negócio. Então é importante o produtor encarar dessa forma. Então tem que fazer dentro das técnicas. Então buscar ajuda técnica, pesquisar, estudar bastante, estudar sobre o perfil da propriedade, sobre o perfil da cultura. Importante o produtor entender também para que ele vai fazer aquilo. É para carvão. Na nossa região tem uma procura muito grande por carvão, madeira serrada, né? Madeira para construção civil, madeira tratada. Mas é importante ele pesquisar para que ele vai produzir esse eucalipto, qual que vai ser o destino final. E ele se preparar para isso. Ele vai fazer um investimento, de retorno médio para longo prazo. Ele tem que entender da parte técnica, da gestão. Na nossa região, nós temos um problema sério com deficiência de mão de obra, então é importante o produtor entender também que ele vai precisar ter uma habilidade nessa gestão de recursos humanos. Então é uma cultura, como qualquer uma outra no agronegócio, que ela requer um profissionalismo do produtor. Então não é coisa para amador, mas é coisa que qualquer um consegue aprender, desenvolver e tocar, fazer. Sim, sim. E aí você citou o carvão, e é muito interessante, pessoal, que hoje em dia, antigamente tinha muito aquelas carvoeiras que dava muita fumaça, poluía muito ar, e hoje em dia existe carvoaria que são propícias para evitar tudo isso. Fala pra gente um pouco, Valdivini. No município de Itamarandíba, nós tivemos lá um problema com a invasão da fumaça dentro da cidade, não só da cidade, como dos distritos. E gerou um certo incômodo da sociedade. Então, na época, a gente começou a procurar formas de diminuir aquele problema. E aí nós encontramos as carvoarias que produzem carvão sem emitir fumaça, ou produzindo pouca fumaça. Então, a gente fez parcerias e trouxe, através de parceria com a UNO, com o INAIS, unidade de produção de carvão para Itamarandíba, que não emite fumaça. Então assim, não levando fumaça para dentro da cidade e não provocando danos à saúde, tanto dos carvoeiros como as pessoas que estão ali em volta. Nós construímos 10 unidades de produção de carvão que já está funcionando lá dentro, e é fácil você fazer, desde que seja dentro das técnicas, tudo certinho, qualquer produtor consegue fazer, e você fazer um carvão ainda mais verde, respeitando o meio ambiente e também a saúde, tanto das pessoas que estão ali trabalhando, como as pessoas que moram ali em volta das unidades de produção de carvão.
E agora nós vamos tratar de um assunto muito polêmico. Mito ou verdade? Muito se tem a dizer sobre o eucalipto, né? Que o eucalipto consome muita água. É verdade isso? O eucalipto, como uma cultura qualquer, ele precisa sim da água. Para acontecer a fotossíntese é preciso a água para transportar os nutrientes do solo. Mas é uma planta que ela é muito mais eficiente do que outras culturas, por exemplo. O pessoal costuma muito comparar o eucalipto com a parte frutífera. Então, se você comparar ele com, por exemplo, as laranjas, né, as laranjeiras, você vai ver que 1 litro de água ele consegue produzir quase 2 gramas de biomassa de eucalipto. E da laranja é menos de 1 grama de biomassa da laranja. Então, é uma planta que ela é muito mais eficiente do que a maioria das outras culturas. Porém, a monocultura, seja do que for, ela gera impacto. E o eucalipto não é diferente. Ele gera impacto também. Então, a maior dificuldade do eucalipto é a presença do subbosque. Mas falar que ele seca as águas é um mito. Sim, sim. Não tem amparo científico nisso, não. Sim. Outra coisa também que o pessoal costuma falar muito é que quanto mais o eucalipto cresce para cima, mais as raízes crescem, na mesma proporção. Isso é verdade? A função do sistema radicular é buscar os nutrientes do solo e a umidade. Então a raiz pivotante, ela vai crescer até encontrar umidade. No nosso cerrado, essa umidade ela vai ser ali em torno de 60, 70, até 1,5 m no máximo. Ela já vai encontrar umidade. Então a planta ela vai ter 50 metros para cima, 20 metros para cima e 1,5 m para baixo. Então não tem essa necessidade dessa raiz descer até essa quantidade lá. Eles falam, né? A planta cresce 30 metros para cima, 10 metros para baixo. Não, a raiz do eucalipto ela vai crescer ali no máximo, exagerando 2 metros. Sim, sim. E outra questão também é que o pessoal costuma associar o eucalipto com aquele termo deserto verde. Fala um pouquinho pra gente. Deserto verde, por causa do subbosque. O eucalipto, ele tem um domínio muito grande do subbosque. Então você não vai ter planta frutífera no meio. É raro você ter planta frutífera. Na nossa região, a gente é autorizado a fazer o desmatamento, porém, a preservação das plantas frutíferas, né, que são os piquis e por aí. Então você vai ter essas plantas no meio, mas o crescimento não tem. Então você não tem muito animal no meio do eucalipto. Porém, uma planta dessa, ela vai chegar na fase adulta por volta de 6, 7, 8 anos. Se não tivesse o eucalipto, a gente tinha necessidade de avançar sobre a vegetação nativa. Então o estrago seria maior. Então por mais que a gente não tenha o subbosque, planta frutífera, no meio do eucalipto, mas ela é uma forma também da gente não tirar a mata nativa. Sim, entendi. E outra coisa também é a questão de que o eucalipto, ele consome muitos nutrientes e deixa a terra escassa desses nutrientes, é verdade? Toda planta, seja o milho, seja o café, seja o eucalipto, a gente vai colocar ele no solo e ele vai crescer a quantidade de adubo que a gente fornecer para ele. Então é como se fôssemos nós precisamos de comida. Então essa comida é o adubo que a gente vai colocar para ele. A extração desses adubos, desses minerais do solo é pouca. Então é mais um mito. Tanto que você vai ter na nossa região, o pessoal tira eucalipto e coloca café, a planta do café. Porém é preciso adubar. Então esse mito de que o solo vai ficar pobre é realmente um mito. Na prática ele não existe. Tanto que você pode até fazer consórcio. Nós podemos fazer, ó, plantar o eucalipto. No caso desse aqui, a gente vai ter eucalipto e capim. Nós podemos fazer eucalipto e milho, eucalipto e feijão, e por aí vai. Então essa aí, ela não se aplica. Bom, foi muito aprendizado.
Gostaria de agradecer a você, viu, pela participação, por ter aceitado o convite. E agora deixo um espaço para você fazer suas considerações finais. A gente que agradece, Elisa, é uma oportunidade importante, tanto para a gente mostrar a nossa rotina, compartilhar com outros produtores que estão começando, importante, mas também é um espaço para a gente mostrar o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, e uma forma de valorizar o nosso trabalho. E agradeço também a sua participação, muito obrigada pela audiência. Agradeço aos patrocinadores, a Itacaltri, que patrocinou esse chapéu, essa bota aqui que eu tô. Então, muito obrigada a todos. Deixem seus comentários, o que vocês gostariam que a gente falasse nos próximos programas. E é isso aí. Encerramos por aqui e até a próxima.